Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, do versículo 46 a 50. E graças a Deus, nós somos católicos. E por que eu estou dizendo que graças a Deus nós somos católicos? Por causa, infelizmente, da influência protestante. Os protestantes, ali a partir de Martim Lutero, começou a interpretar a Sagrada Escritura de forma muito livre. Era assim que Martim Lutero dizia. Martim Lutero, que foi um padre agostiniano, um frei agostiniano, que se revoltou com a igreja e abandonou a igreja e levou uma multidão, causando o cisma do Oriente. Ele dividiu a igreja e muitos passaram a acreditar nos ensinamentos dele a partir de uma situação que Lutero, um problema de crise que ele estava passando, que ele não conseguiu resolver com a igreja, se separou da igreja e começou a levar muita gente, e aí surge o protestantismo. E aí ele passou a acreditar somente na questão da revelação divina. Para ele, a revelação divina não se passaria mais pela tradição oral e nem pelo magistério da igreja, porque o magistério da igreja, na pessoa do Papa e dos bispos, é que nos dão a interpretação clara para que nós possamos entender as Sagradas Escrituras. Tanto que Pedro, ele vai dizer o seguinte, que existem passagens na Sagrada Escritura que são de difícil entendimento. E é o magistério da igreja que nos dá esse entendimento, que nos dá essa clareza, porque o Espírito Santo revela e nos ajuda, porque tudo isso vem da própria tradição da igreja. Então, ele excluiu a revelação que nos vem pelo magistério e ficou apenas com a livre interpretação da Sagrada Escritura. E o que seria essa livre interpretação da Sagrada Escritura? Você pega um trecho do Evangelho, você lê, você pede ao Espírito Santo que te ilumine, e aí você tem a sua interpretação, é Deus que está falando com você. Imagine, a pessoa pega ali a Sagrada Escritura, uma parte que ela não entende, aí ela reza, e aí começa a achar que é assim, e será assim, ponto final, porque Deus revelou para mim. Veja só que confusão, meus irmãos. Imagina a confusão. Então, não haveria necessidade aí dos protestantes
ficarem ouvindo as pregações dos pastores, não há necessidade. Porque os pastores são quem? Aqueles que, na ideia lá das seitas, são aqueles que estariam interpretando a lei de Deus para eles. Na verdade, esses pastores, eles são uma imitação dos padres. Porque é preciso que você saiba de uma coisa. Até o século XVI só existia a Igreja Católica. É a partir do século XVI que surge o protestantismo. Então significa que quem interpretava, quem trazia, quem falava, quem nos ensinava era os bispos com os sacerdotes devidamente ordenados na Igreja Católica, porque os sacerdotes, eles são os cooperadores dos bispos, aí vem também os diáconos, que nos dava a interpretação. Então, uma vez que cada um pode interpretar a Sagrada Escritura do jeito que quiser, então não haveria necessidade de ficar procurando ouvir sermão por aí. A necessidade nossa de católicos, nós católicos, de termos ali o sacerdote devidamente ordenado, o bispo, né, que é a plenitude do sacerdócio, a necessidade é que eles possam interpretar. Por isso que no sacrifício da missa existe a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Então, na mesa da palavra, nós ouvimos a palavra de Deus e o bispo, o sacerdote ou o diácono traz a interpretação do magistério da igreja. O que a igreja sempre ensinou desde Jesus até os tempos de hoje. Não é trazer novidades. Então, nós precisamos que a igreja nos ensine através do magistério. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, infelizmente, os protestantes têm influenciado demais os católicos, colocando dúvidas. E, infelizmente, meus irmãos, nós católicos temos preguiça de estudar a doutrina da igreja. Então, eles pegam versículos das Sagradas Escrituras, fora do contexto, e começam a falar na cabeça de nós católicos. E como nós não estudamos o catecismo da Igreja Católica, não estudamos os santos padres. Estudar os santos padres é entender que esses homens e esses homens de Deus nos trouxeram a pureza da interpretação da Sagrada Escritura. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São João Crisóstomo. São tantos, meus irmãos, os doutores da igreja. Então, eles nos trazem, eles nos ensinam. Então, nós precisamos estudá-los para que nós tenhamos uma compreensão sólida da Sagrada Escritura. E como eu estava dizendo, infelizmente, nós somos preguiçosos, né? E nessa preguiça, nós nos tornamos os analfabetos religiosos, como dizia o Papa Bento XVI. Mas, graças a Deus, o povo está estudando, e continue estudando, continue lendo, continue meditando, consultem bons sacerdotes, para que nós não fiquemos na ignorância. Então, os protestantes, aproveitando dessa ignorância, vão interpretando a Sagrada Escritura, protestando com aquilo que a igreja sempre nos ensinou, que foi o que aconteceu, infelizmente, com Martinho Lutero. Então eles pegam essa passagem
do evangelho de hoje e começam a dizer, está vendo, no evangelho de São Mateus, capítulo 12, do versículo 46 até os 50, ali fala que Maria teve outros filhos. E ali mostra essa passagem dos irmãos de Jesus e tal. E aí coloca uma confusão na cabeça. E a igreja nos ensina, através do dogma da virgindade de Maria, que Maria foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. E aqui está selado. Maria é virgem. Ela não teve nenhum contato sexual com José. José foi o pai adotivo de Jesus. Nossa Senhora, ela foi mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que nós dizemos que ela é a mãe de Deus. E tudo isso aconteceu por obra do Espírito Santo, tanto no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, como no capítulo 1 também, o primeiro, né? Capítulo 1 de São Lucas, vai dizer a Virgem. Voltando lá atrás no livro de Isaías, no capítulo 7, que vai falar justamente uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E essa virgem, depois nós fomos saber que era Nossa Senhora. Imagina, mais ou menos uns 700 anos antes de Jesus vir, antes de Jesus ser concebido no seio de Nossa Senhora, Isaías já falava de uma virgem e ninguém sabia quem seria essa virgem, e essa virgem é Maria. Então tem muitos católicos influenciados por essa doutrina falsa do protestantismo que querem dizer que Nossa Senhora teve filhos. Teve sim um, Jesus Cristo. Imagina, meus irmãos, depois que Jesus nasceu, aí agora Nossa Senhora passou a ter filhos com José. É impossível, na minha cabeça é impossível de eu imaginar uma coisa dessa. Eu não tenho como imaginar. Maria viveu a santa castidade. José viveu a santa castidade. Maria é virgem, ela não teve outros filhos. Porque para o judeu, os parentes são irmãos, como para nós temos o primo, nós temos o tio, nós temos a tia e tudo mais. Na concepção dos judeus, irmãos são todos os parentes. Então, esses irmãos de Jesus são os primos de Jesus. Isso precisa ficar muito claro na nossa vida, para depois, meus irmãos, nós não começarmos a viver um erro que, infelizmente, o protestantismo trouxe. Eles ficam lá naquela preocupação de achar que nós somos idólatras, porque nós colocamos Nossa Senhora como se fosse uma deusa. Não, nós temos um amor muito grande à Nossa Senhora. Esse amor que nós temos à Nossa Senhora dá-se o nome nessa expressão, essa veneração, dá-se o nome de dolia. É uma admiração muito grande que nós temos. Então, nós prestamos esse culto à Nossa Senhora e aos santos, dá-se o nome de dolia. A Jesus e a Santíssima Trindade é o culto de
latria, aí sim é a adoração. Nós adoramos a Santíssima Trindade. E Nossa Senhora, como está abaixo da Santíssima Trindade, está acima de todos nós, de todos os santos, dá-se o nome de hiperduria. Lembramos do hipermercado, um grande mercado. E aos santos prestamos esse culto de veneração, que é dulia, porque nós ficamos admirados. Imagine aquela pessoa que quando ela encontra um grande artista, a pessoa fica ali admirada. Imagine a admiração nossa quando nós olhamos para Nossa Senhora e dizemos: é a Mãe de Deus. Olha só. Foi para ela que o anjo apareceu. Lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, quando Jesus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, essa mulher agora é ela. Olha que admiração. Tanto que Jesus na cruz fala mulher, lembrando da mulher lá, que havia falado no livro do Gênesis, no capítulo 3. Eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. No livro do Apocalipse, quando fala também daquela mulher, a mulher do Apocalipse com a coroa com a coroa na cabeça. Que coisa linda! E aí Jesus, no evangelho de hoje, está se expressando, dizendo que assim como ela fez a vontade do Pai, então nós vamos fazer também a vontade de Deus. E Jesus agora está expressando a nova família, a família espiritual. Essa família espiritual, e aí são o magistério da igreja que nos ensina, através dos santos padres, que Jesus está nos introduzindo agora nessa família espiritual, esta nova família, os católicos, aqueles que abandonaram as suas religiões e foram batizados porque passaram a crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa igreja católica, que é essa grande família, essa nova sociedade daqueles que creem em Jesus, que participam do sacrifício da Santa Missa, que lutam contra o pecado, que procuram viver os mandamentos, que vão se santificando dia após dia com os sacramentos. Essa é a nossa família. E quem é este povo? É aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, é minha mãe. Isso sim, esse sim. Esse é o povo que aguarda a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o povo que aguarda um dia a sua passagem desta vida para viver eternamente no céu, vivendo a vida divina. Este é o povo que são filhos de Deus, filhos adotivos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não são meramente criaturas, não. São filhos adotivos de Deus, que professam a fé, que lutam contra o pecado, como eu já disse. Que Deus nos ajude, meus irmãos, no dia de hoje, a não nos deixarmos levar pela doutrina protestante, pelos ensinamentos dos protestantes. Nós já temos a nossa igreja, nós não precisamos buscar fora o que nós já temos aqui dentro, e nós já temos aqui tudo. No protestantismo falta muita coisa, falta
o sacramento da Eucaristia, falta o sacramento da penitência, falta a missa. Eu não sei como é que conseguem viver sem a missa, eu não sei. Falta tantas coisas e nós não, nós temos tudo, graças a Deus. Rezemos pela Igreja Católica, rezemos pelos protestantes, que eles possam encontrar a verdade, que eles não se deixem mais influenciar por aquilo que Martinho Lutero fez diante de uma crise que ele estava vivendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Sejamos católicos até morrer. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu amo ser católico.